portuguesa, apenas a Guiné-Bissau ficou abaixo dos 6% de crescimento em 2007. A proporção da África na produção económica mundial cresceu 5,5%, ou seja, mais do que qualquer membro da OCDE. As previsões para o crescimento africano em 2011 consolidam-se em torno de 5%, e isso apesar da crise internacional que se instalou a partir de 2009. A inflação média no continente é de um dígito e em mais de 30 países está abaixo dos 5%. O crescimento do investimento externo direto com destino à África cresceu 200% entre 2000 e 2005, saltando de 7 para 23 bilhões de dólares, enquanto a Ásia ficou com um crescimento de apenas 60%. É claro que o ponto de partida da África é mais modesto, mas ainda assim os números são espetaculares e a tendência continua a ser de consolidação. Muitos se admiram pelo facto de a Bolsa de Valores de Joanesburgo ter uma capitalização superior à Bovespa ou à Bolsa de Xangai. Estamos a falar da Bovespa, referindo-se obviamente a São Paulo. E São Paulo é qualquer coisa como 40% ou 44% do PIB deste país. Não é coisa pouca. Outro fator determinante para atrair o financiamento externo tem sido a redução do peso da dívida, que parcialmente foi perdoada e, em outra grande parte, eliminada. O maior devedor africano, a Nigéria, pagou toda a sua dívida. Na área comercial, as exportações africanas cresceram 25%, em média, nos últimos 3 anos, até 2008. Um desempenho igual ao da China, a ser comparada aos 14% do resto dos países do Sul. Mas não é só na economia que a África obtém resultados importantes. Em primeiro lugar, essa evolução não seria possível sem a redução drástica dos conflitos violentos no continente, que passaram de 15 a praticamente 3. Darfur e as suas extensões no Chad e na República Centro-Africana, Somália e pequenos resíduos nos Grandes Lagos, Congo Oriental, Burundi e norte do Uganda. É verdade que ainda existem conflitos não resolvidos, mas esses conflitos, entretanto, são de baixa intensidade e não provocam grandes perdas de vidas humanas, embora ainda sejam demais. A melhora da segurança também é evidenciada pela evolução positiva dos indicadores de criminalidade, delinquência e proliferação de armas ligeiras. Também a reforma da Organização da Unidade Africana, a União Africana, teve um impacto positivo na coordenação dos esforços africanos para a manutenção da paz. A União Africana introduziu pela primeira vez princípios escrupulosos de respeito à ordem constitucional, aos direitos humanos e apela a uma avaliação dos pares sobre a governança dos países, o já conhecido Mecanismo Africano de Exame dos Pares, o MAEP, o que significa dizer o reconhecimento expresso de uma governação política, económica e empresarial sã, são indispensáveis ao desenvolvimento sustentado da África. No respeitante aos objetivos do milénio, consagrados pelas Nações Unidas em 2000, e com o horizonte temporal de 2015 como meta para a redução pela metade dos índices de pobreza e melhoria de uma série de outros indicadores de desenvolvimento, a África cada vez mais se polariza em 2 grandes grupos. O primeiro deles é o conjunto de cerca de metade dos países que crescem a ritmos acelerados e que melhoram o acesso à educação, saúde, aumentando o número de mulheres na vida pública. Ruanda, país recém-saído de um genocídio, atingiu a paridade de género no Parlamento. A Libéria, outra vítima da guerra civil, elegeu a primeira mulher presidente.
ou conseguindo baixar a incidência do maior inimigo do continente, o HIV/AIDS, como são os casos do Quênia, Zimbábue ou Burkina Faso. No caso de Cabo Verde, o governo cabo-verdiano tem quase que a equidade entre homens e mulheres. Em 15 ministros, 7, 8 são mulheres. E mulheres de peso, porque, ao fim e ao cabo, têm pastas de grande envergadura, como as finanças, como a educação, como o trabalho, como o urbanismo, etc. Outro grupo de países não atingiu ainda este patamar de transformação. A boa notícia é que aumentou para o triplo a ajuda ao desenvolvimento para a África e cada vez mais. Os países menos avançados são foco de políticas específicas nas áreas do comércio e do investimento. Progressos científicos permitem hoje melhorar variedades agrícolas, combater a desertificação que assola toda a faixa sudano-saariana, ou aumentar o acesso à água potável. A luta contra a malária, ainda o maior assassino do continente, está finalmente a merecer a prioridade de vida. Todo o continente abraça com entusiasmo as novas tecnologias, capazes de catapultar o progresso para o continente mais jovem do planeta. A África tem o maior crescimento de telefonia celular do mundo. Os mercados africanos têm o dobro da expansão média anual da Ásia. Em 1998 e 2003, entre 1998 e 2003, o crescimento do setor foi de 5.000%. O número de africanos com acesso a redes de telefonia passou de 10% em 1999 para 60% em 2007, prevendo a revista The Economist que em 2011 ultrapassará os 85%. Os africanos também já beneficiam de acesso à televisão digital. Existem vários canais de noticiários 24 horas exclusivamente dedicados à África, alguns sendo emitidos do continente via satélite, como é o caso da África do Sul, a Nigéria e o Egito. Os grandes grupos de mídia com cobertura mundial tiveram de seguir a onda e iniciaram nos últimos anos canais com programação especial para a África, da CNN, a MTV. Vários países africanos acolhem hoje centrais de atendimento de países do Norte. Em Accra, Gana, a companhia local TradeNet prepara-se para lançar uma espécie de eBay para os produtos agrícolas da África Ocidental. Não por acaso, o Brasil abriu também em Accra o seu primeiro escritório da Embrapa neste continente. Dito isto, sublinhamos mais uma vez a necessidade dos mídias darem um pouco mais de atenção ao continente africano. Não tanto nas coisas ruins, que essas, quando acontecem, têm eco quase que imediato, mas nas coisas boas que nele sucedem todos os dias. Seria um grande serviço que prestariam também ao aumento da autoestima de todos os afro-brasileiros, cujas raízes se encontram enterradas na África, o berço de toda a humanidade. E a talho de foice, importaria fazer aqui ainda que uma breve referência às relações entre a África e o Brasil, a demonstrar que a aproximação e o aprofundamento das suas relações não é obra do acaso, mas fruto de uma estratégia bem pensada e ponderada. Na verdade, a chegada ao poder do presidente Lula representou uma nova etapa nas relações com a África. Desde o início, dois objetivos estratégicos do presidente: o reconhecimento da questão racial no Brasil e uma política externa privilegiando uma parceria estratégica com o Sul, que tiveram um enorme impacto no continente. As sucessivas visitas do Presidente a mais de 2 dezenas de países africanos, as tomadas de posição em fóruns internacionais, a criação de fundos de ajuda inovadores como a UNITAID, a importância dada à CPLP,
a defesa do interesse comercial dos mais pobres na OMC, a política de aproximação cultural com a África e a primeira cimeira dos chefes de Estado e do Governo da África e América do Sul, realizada em Abuja, Nigéria, em novembro de 2006, foram elementos importantes nas esferas de decisão com relação ao nosso continente. A iniciativa de acolher o segundo encontro de intelectuais africanos e a diáspora em Salvador da Bahia em julho de 2006 foi mais uma prova desse interesse peculiar do Brasil. No mesmo ano, teve lugar a primeira cimeira do IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, com a aprovação de um plano de ação ambicioso. A diplomacia brasileira abriu mais de dezena de novos postos diplomáticos no continente. Empresas como a Petrobras, Companhia do Vale do Rio Doce ou a Odebrecht aumentaram a sua presença no continente. O comércio externo com a África cresceu 26% por ano e 225% com os países africanos de língua portuguesa desde 2004. O saldo positivo para o Brasil é da ordem de 640 milhões de dólares. De todo modo, e de forma geral, entre 2005 e outubro de 2006, o comércio entre o Brasil e a África mais do que duplicou, passando de 5 bilhões para 12,8 bilhões. E devemos ter sempre presente que, num cenário populacional mundial de 7 bilhões de habitantes, a África contribui com 1 bilhão de pessoas. Logo, trata-se de um mercado consumidor que ninguém pode querer negligenciar. Independentemente de tudo isto, como africano, tenho dito e assumido em diversas oportunidades que se tenham oferecido que o Brasil pode e já está na construção de uma relação especial com a África em geral, mas em particular com os países lusófonos. Na verdade, é minha convicção mais profunda que são formidáveis as vantagens comparativas do Brasil, que certamente se tornarão competitivas a breve trecho em relação à África, dispondo de todos os ingredientes para darem certo. Se não, vejamos, as proximidades entre o Brasil e a África, especialmente a da língua portuguesa, foram sempre muito fortes e densas. Dada essa realidade, existe uma expressiva diáspora africana no solo brasileiro, o que confere à nossa ligação, para além naturalmente dos aspectos históricos e culturais decorrentes deste facto, elementos afetivos de importância primacial. O Brasil, por outro lado, não é identificado com tradição colonialista e ou imperialista, o que suscita, obviamente, um invejável capital de confiança da parte dos países africanos e os seus respectivos governos. Além do mais, as grandes potencialidades brasileiras em matéria-prima, sejam elas minerais ou outras, não são de modo a suscitar qualquer tipo de cobiça pelo continente africano, igualmente ou potencialmente rico em produtos de base similares. Por último, mas não menos importante, principalmente para as necessidades africanas odiernas, o Brasil dispõe de tecnologia agrícola ou experiências educacionais perfeitamente aplicáveis e ou adaptáveis à nossa realidade, tendo a vantagem de ser criada e desenvolvida numa língua que dominamos, o português, a mesma língua que nos faz dialogar sem intérprete, sobretudo quando, a nível internacional, estamos em perfeita sintonia, o que simplifica a nossa cooperação, a concertação política e diplomática, dando ao mesmo tempo consistência, expressão e força, mesmo que ainda hoje, mesmo que ainda longe do desejável e possível.